Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e hoje em mais uma meditação ali nas cartas que o Senhor Jesus endereça às igrejas na Ásia, nas 7 cidades que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje, pensando nessa igreja especial, mas nos concentrando basicamente em apenas 3 versículos, eu queria extrair aqui desta carta as promessas mais preciosas que o Senhor Jesus fez a essa igreja. Lembrando que essa igreja, também como a igreja de Esmirna, foi uma igreja que não teve do Senhor Jesus nenhuma crítica, mas somente elogios e promessas. E por isso que você certamente já viu Igreja Batista Filadélfia ou Igreja Presbiteriana Filadélfia. Certamente cada uma dessas igrejas gostariam de ser como foi a igreja na cidade de Filadélfia, esta igreja aqui, a qual Jesus envia esta carta. Mas o que eu aprendo aqui com essa carta? O que nós podemos aprender e desejar ser como essa igreja? Verso 10 vai dizer assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Aqui, Jesus está prometendo proteção durante um período de grande provação. E é interessante que quando nós lembramos lá da carta à igreja de Esmirna, onde Jesus também anunciou àquela igreja um período de 10 dias de grande provação, ele não prometeu a proteção da forma como ele promete aqui para a igreja de Filadélfia. Na verdade, ele advertiu aquela igreja e aconselhou que eles fossem fiéis até a morte, que eles teriam a coroa da vida. Então aquela igreja sofreu de fato aquela perseguição, e aqui Jesus trata de uma outra maneira, no seu soberano conselho, prometendo livramento desta provação que haveria sobre o mundo inteiro. E isto em decorrência do fato dessa igreja ter guardado a sua palavra, o que ele já falou no verso 8, que essa igreja guardou as suas palavras e não negou o seu nome. Então era uma igreja modelo nesse sentido, e você sabe que quando você guarda a palavra, é porque você já desejou conhecer esta palavra nos moldes ali de 1 Pedro capítulo 2, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Você deseja, você lê, você medita nela, você guarda no coração e você vive aquela palavra. E não é fácil fazer essas coisas, não é fácil. E o Senhor Jesus aqui elogia essa igreja por isso e promete grande livramento por conta da sua fidelidade. O verso 11 vai dizer: venham sem demora. Essa palavra é muito interessante, né? Porque quando nós pensamos e nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, e para nós aquela sensação de que está demorando, ele fala aqui: venham sem demora. Não sabemos exatamente se ele fala da parousia da sua segunda vinda, mas considerando que seja, e então olhando para esta afirmação, venham sem demora, é verdade que ele vem sem demora. Vamos lembrar lá que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não somente isso, mas também o conceito de que Jesus vem na hora exata. Jesus não voltará a segunda vez, nem antes e nem depois do momento que ele deve vir. Então, neste sentido, ele vem sem demora, ele vem sem atrasos, ele vem no momento adequado. E ele vai falar: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E é muito interessante essas advertências que
o Senhor Jesus dá a essas igrejas, como está dando aqui, olha, conserva o que você já tem, não vai perder, não permita que ninguém tome a tua coroa. E aqui a gente fica pensando em qual seria a possibilidade de alguém roubar a nossa coroa da vida, já que nós cremos na segurança da salvação. Mas aqui então exige um entendimento mais profundo. Vamos lembrar que a salvação não somente é algo pontual, quando eu penso lá na minha conversão que aconteceu em algum momento na minha vida, mas também a Bíblia me chama a tomar cuidado e a ser vigilante com o outro aspecto da salvação, que é processual, que dura a minha vida inteira e que eu preciso caminhar retamente e de forma digna, e sendo revestido da palavra de Deus continuamente e ao longo da minha vida. E neste sentido, então, uma vida de vigilância, de cuidado, para que ninguém roube a minha coroa, a sua coroa. Então aqui é importante essas advertências. Certamente é assunto de estudos mais aprofundados na palavra, mas aqui eu quero ressaltar a importância de tomar atenção a estas advertências que não só Jesus coloca aqui nas cartas às igrejas, mas também as várias advertências que o próprio Paulo também nos dá nas suas cartas, e Pedro também, e João também. Então aqui merece toda a nossa atenção e consideração na nossa caminhada cristã. E aí o verso 12, grande promessa, que ele vai falar que ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Esta palavra aqui que Jesus dá de fazer daquele vencedor da igreja de Filadélfia como que uma coluna do santuário de Deus, fez um sentido todo especial àquela igreja, porque Filadélfia, como as demais outras igrejas, estavam ali sob um solo vulcânico e que tinha constantes terremotos. Era uma cidade que sofria com isso, e certamente os irmãos dessa igreja também. E quando Jesus traz essa promessa de torná-los como que uma coluna, como que algo que tem estabilidade e segurança, esta promessa faz todo sentido ali para aqueles irmãos. E também ele vai dizer algo muito interessante, curioso e enigmático, que vai ali escrever naqueles vencedores 3 nomes: o nome de Deus, o nome da cidade, da Nova Jerusalém, e o seu próprio nome. Veja aqui, na sequência do verso 12, gravarei também sobre ele, sobre o vencedor, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então aqui uma outra promessa, tripla aqui, né? Escrever esses 3 nomes, e aqui para nós fica o mistério de que nomes seriam esses, né? Também lembrando que o vencedor receberá uma pedrinha com um novo nome, que somente ele sabe. E esta foi a promessa que Jesus fez à igreja de Pérgamo ali. Então essa questão aqui de nomes, de novo nome, aqui ele vem citar esses 3 novos nomes, e fica para nós aqui esse mistério. Mas a vida cristã, ela tem este grande privilégio de que nós podemos viver essas grandes promessas de Deus ou do Senhor Jesus, promessas carregadas de mistérios também, porque não saberemos como é, quando é. Então fica aqui este grande motivo da nossa meditação. Então aqui o grande convite que eu queria fazer para cada um de vocês é de voltar aqui, ler esta cartinha na íntegra, ver as palavras que Jesus endereça àquela cidade. E pessoalmente eu tenho o desejo de que Jesus também enderece esses elogios para mim e para você. E também estas promessas são promessas para mim
e para você. Se nós tomarmos todo o cuidado para que ninguém roube a nossa coroa. Então, esta é a grande promessa, é o grande desafio. Então, que Deus possa te abençoar ricamente. Forte abraço e até o próximo devocional.